Engajamento e felicidade no trabalho. Como que a gente consegue construir uma equipe que consiga trazer bons resultados aí para a gente, principalmente agora nesse momento de pandemia, né? Onde a gente tem tantos casos de doenças, de síndrome do pânico, pessoas, né, do trabalho tendo que ser afastada por várias doenças mentais aí. E o desafio da nossa live de hoje é a gente aprender algumas técnicas de como que a gente pode realmente ajudar o nosso time e também nós mesmos, quanto líderes, quanto profissionais que desenvolvemos outras pessoas, a como hackear aí o nosso comportamento, as nossas emoções, para que a gente consiga trazer melhores resultados. E para começar falando sobre engajamento e felicidade no trabalho, eu vou começar explicando um pouquinho o que é a felicidade do ponto de vista da psicologia positiva e depois a gente vai mergulhar um pouquinho mais a fundo em relação a ferramentas, ao que a gente pode realmente estar fazendo aí para conseguir hackear essas emoções. Então, a título de curiosidade, gente, eu trouxe aqui um desenho para vocês que explica um pouquinho qual é a curva em relação à felicidade, ao sentimento, né, de felicidade, essa emoção que todos nós sentimos em algum momento da nossa vida, em relação à nossa idade, à nossa maturidade aí na nossa jornada de vida. Então, curiosamente, existe uma pesquisa que mapeou quais eram os níveis de maior intensidade e menor intensidade em relação à felicidade, de acordo com a idade do ser humano. E as pessoas, quando elas têm 18 anos, elas estão no pico, digamos assim, do sentimento de felicidade. E conforme elas vão amadurecendo, esse pico de felicidade, ele vai caindo, igual aqui no nosso desenho. Então, o pessoal que está ali na faixa etária dos 30 aos 45 anos, o nível de felicidade dessa pessoa já está lá embaixo. Ele está no pior momento, da pior fase da vida dele em relação à felicidade. Não todo mundo, né? Isso é baseado em uma pesquisa que tem uma amostra ali, uma boa amostra da população. E após essa idade ali, nessa faixa etária, né, dos 20 aos 45, dos 30 aos 45 anos, essa felicidade ela tende a aumentar. Então, quando a pessoa está ali com 50, 60 anos, ela começa a viver o melhor momento da vida dela novamente e começa a se sentir mais feliz. Então, em relação a essa pesquisa, o que nós podemos concluir? Dois fatores muito importantes. O primeiro fator é que a maior parte da nossa mão de obra, né, as pessoas que estão mais ativamente trabalhando nesse momento no mercado de trabalho, elas estão nessa faixa etária ali entre os 30 e 45 anos. Também são as pessoas que estão assumindo posições de liderança, posições de alto destaque dentro da organização. E essa, né, a maior parte desse pessoal, ele está com o seu pico de felicidade lá embaixo. Ou seja, isso me traz um segundo dado, que é uma pesquisa que a Gallup fez. A Gallup é uma das maiores empresas do mundo que estuda felicidade e engajamento no trabalho e que estuda também, é um People Analytics, né, que analisa realmente os dados em relação às emoções, a sentimentos, a talentos das pessoas no mundo. E ela diz que cerca de apenas 13%, que é esse númerozinho aqui em azul do nosso gráfico, apenas 13% da população mundial está ativamente engajada no trabalho hoje. Ou seja, a gente tem ali quase que 85% das pessoas que estão ativamente desengajadas no trabalho. Ou seja, são pessoas que não estão se sentindo bem, que não sentem que têm a oportunidade no trabalho de fazer aquilo que elas fazem de melhor e estão realmente precisando de uma atenção, né, para que a empresa consiga realmente tirar bons resultados desse pessoal. Então, isso é um dado bastante importante. A maior parte da população, né, da mão de obra trabalhista hoje, ela não está se sentindo 100% engajada, 100% feliz em relação ao seu trabalho, e nós, quanto líderes e quanto profissionais de RH, precisamos entender de que forma que a gente vai ajudar esse pessoal a mudar um pouquinho essa realidade. E aí, a segunda coisa muito importante dessa pesquisa é que, por que será que só depois dos 45 anos, 50 anos, que a galera começa a subir novamente essa curvazinha aqui da felicidade? Isso tem a ver, gente, com um segundo dado da psicologia positiva, que é, a gente tem o nosso eu experiencial e nós temos o nosso eu projetista, tá? A psicologia positiva nos traz essas duas
diferenciações. O que é o eu experiencial e o eu projetista? O eu experiencial é a Carla do agora, que está conversando, que está respirando, que está prestando atenção em todas as emoções e sentimentos que ela está vivenciando nesse exato momento. E existe também a Carla do futuro, a Carla que ela está sonhando lá na frente, né, em ser uma pessoa X, em conseguir Y, com as suas metas, com os seus objetivos para o futuro. Qual que é o nosso grande desafio? É que quanto mais a gente está nessa idade aqui, a gente tende a viver muito mais no eu do futuro, no eu projetista, do que no eu experiencial. A gente tem, né, uma série de metas, desde que você começa ali nos 18 anos, começa a fazer faculdade, né, a gente começa a colocar sempre planos para o nosso futuro. Olha, fulano, depois que você estiver na faculdade, que você terminar a sua faculdade, nossa, aí você vai ser feliz, porque você vai ter uma carreira consolidada. Aí depois vem um outro plano, né? Ó, quando você tiver família, filhos, quando você sair da casa dos seus pais, aí você vai ter liberdade, você vai ser feliz. Ou seja, a gente sempre está projetando a nossa expectativa de felicidade para o futuro. E a gente acaba vivendo muito mais nesse futuro quando a gente está nessa idade aqui do que necessariamente no experiencial, no presente. E a psicologia positiva diz que para a gente conseguir aumentar o nosso nível de felicidade, nós só conseguimos estar feliz no momento presente. Então, estar feliz é uma decisão. A felicidade não é algo que a gente não é a chegada, né? O ponto fim lá de chegada. Ela é o caminho e ela é você viver esse caminho na tua forma plena, presente, estar sentindo, experienciando todas essas emoções e tomar a decisão de ser feliz. Então, quando a galera começa a chegar lá no 45 anos, 50 anos de idade, o que acontece? É meio que cai uma ficha para a pessoa, né? A pessoa pensa assim, né, já vi que esse negócio de ficar só projetando lá para frente não vai funcionar, né, o lá para frente acaba chegando, mas daí aquele gosto, aquela sensação que eu achei que ia ser uau, às vezes não é tão uau assim, então eu vou esquecer, vou deixar, né, até porque quando passa dessa idade, a pessoa já não quer mais tanto ficar imaginando o futuro, então ela acaba querendo aproveitar muito mais o presente, ela começa a viver essas experiências realmente aqui, viver um pouco mais no eu experiencial e consegue ir aumentando esse nível de engajamento e felicidade. Cara, o que isso tem a ver com o mercado de trabalho, com a minha equipe, com o meu time quanto liderança? Primeiro, nós, quanto líderes, nós temos que sempre manter um equilíbrio nessa nossa balança. Então, como que você ajuda o seu colaborador a ter as metas e os objetivos para o futuro, mas, de certa forma, também fazer com que ele aproveite o momento presente, com que ele experiencie realmente, né, esse momento da vida dele, esse projeto em que ele está trabalhando, essa equipe, e é que a gente pare de também alimentar nas pessoas sempre essa expectativa lá para frente, que a gente ajude elas a entender e a gostar e a valorizar esse momento presente. Então, a gente vai falar um pouquinho depois de alguns hacks que nos ajudam aí a melhorar essa questão da experiência no presente, mas é legal vocês terem essa diferença, né, e saber que esses dois fatores influenciam a nossa felicidade. O segundo fator que eu quero trazer para você, o terceiro fator, na verdade, é uma pesquisa, tá? Chamada Felicidade Autêntica, que ajudou a psicologia positiva a entender um pouco mais o que está envolvido, né, realmente dentro desse aspecto, desse âmbito da felicidade, como que a gente desenvolve isso com os indivíduos que a gente está trabalhando, qual o modelo que a psicologia positiva criou para ajudar a nos direcionar dentro disso. E aí, eu vou falar um pouquinho para vocês dentro de Primeiro, eu vou trazer um dado importante para vocês entenderem um pouquinho de que forma que o nosso cérebro entende, né, a felicidade. Então, assim, vou ir mostrando as minhas colinhas aqui para vocês. Existe uma fórmula para a gente entender a felicidade, tá? Para a gente denominar como que a felicidade, né, funciona dentro do nosso corpo, do nosso ser. Nessa fórmula, 50% da nossa felicidade vem da nossa genética, ou seja, não tem como a gente mudar muito, meio que a gente não tem muito o que fazer em relação a isso. 50% veio da forma como o seu cérebro, ali, da tua genética, como que ele foi
projetado, né? Veio de algumas coisas da tua família, e você herdou alguns genes que compõem a forma como você vê, como você entende o mundo, e isso influencia na tua felicidade. Então, 50%, digamos assim, que a natureza, ela não é justa. Algumas pessoas vêm com mais predisposição a serem seres geneticamente felizes, e outras pessoas vêm com chances menores de ter felicidade, ou até mesmo com chances de desenvolver uma depressão, alguma doença mental. Mas os outros 50% são compostos de 10% tem a ver com as circunstâncias de vida que você experiencia. O que são circunstâncias de vida? Se eu tenho, por exemplo, será que eu tenho uma situação financeira saudável, né? Uma situação financeira que me permite ter uma casa bacana, que me permite me alimentar bem. Então, a questão financeira, a segurança, a questão do trabalho, da onde eu estou me relacionando, as pessoas com quem eu estou convivendo, talvez até mesmo o lugar, né, onde eu moro, é um local lindo, ensolarado, que influencia a minha felicidade, ou um local nublado, como é Curitiba, né? Então, isso influencia apenas 10%, tá? Não tem digamos assim, um fator tão relevante. E os outros 40%, eles vêm das nossas experiências, eles vêm do que a gente chama de atividades intencionais. O que são atividades intencionais? São aquelas experiências que eu escolho viver e que eu sei que essas escolhas vão ajudar a aumentar o meu nível de felicidade. Esses 40% dessa nossa fórmula da felicidade estão diretamente nas nossas mãos. Então, esses 40% você consegue mudar. Se você está lá no 0% hoje, você vai conseguir aplicar, né, técnicas, ferramentas para você conseguir aumentar, fazer um upgrade desse teu nível de felicidade. Ou seja, isso olhando para as organizações, vejam só, se a gente está dizendo que a gente tem a maior parte dos colaboradores que tem na empresa hoje, cerca de 85%, né? Eles estão entre o ativamente desengajado na empresa. Se você aplicar essas técnicas e 40% desse resultado já melhorar, você consegue ter um significado bastante relevante em relação ao lucro da empresa, em relação à melhora no atendimento ao cliente, à qualidade do produto, à inovação, uma série de fatores aí que, quando um colaborador está ativamente engajado, consegue ajudar a organização a melhorar. Então, a gente vai trabalhar entendendo o que são esses 40% da nossa fórmula da felicidade. Primeiramente, nós vamos falar sobre as intervenções positivas. As intervenções positivas, elas estão ligadas a 3 aspectos. O primeiro é uma vida prazerosa, ou seja, de que forma que eu ajudo o meu time a entender como viver uma vida prazerosa para que esses 40% aumente, né? Para que do zero saia pelo menos do zero e vá para o 40%. Primeiro, vamos entender um pouquinho sobre emoções. Na nossa fórmula, a gente diz assim, que para cada uma emoção negativa, carinha triste aqui, eu preciso ter, no mínimo, 3 emoções positivas no meu dia, para que eu consiga ser uma pessoa ativamente feliz ali, para que eu consiga aumentar o meu nível de serotonina, né, de felicidade dentro do meu dia. Cara, como que isso se traduz na realidade? Vou dar um exemplo no time, né? Vamos fazer de conta que no teu time hoje, cara, você teve uma reunião, e essa reunião, ela foi, assim, muito chata, muito estressante. Teve uma notícia que o time ficou muito para baixo, muito deprimido. Ou seja, já deu a cota, né? Teve um momento do dia em que gerou uma emoção negativa para o time, seja de ansiedade, seja de estresse, seja de desconforto, alguma coisa gerou naquele time. De que forma que você, como líder, consegue olhar para isso, né, e ajudar o teu time a entender como que ele consegue colocar 2, 3 outras emoções positivas no lugar? Como que a gente consegue, de repente, dar um feedback legal para o colega, fazer um reconhecimento em público, fazer um happy hour, fazer alguma coisa que promova interação, que promova gratidão, que façam as pessoas trocarem um pouquinho aquele sentimento ruim que ela teve no dia por um sentimento melhor.
Isso é uma forma de você, quanto líder, ajudar o time, mas também você ensinar as pessoas a elas mesmas, né, conseguir fazer essa autoobservação e elas conseguirem ir aplicando dia a dia essa mudança, também faz muito sentido. Vou dar um outro exemplo. Essa semana, no meu trabalho, teve um dia desses, né, uma reunião chata, uma reunião que me deixou para baixo, e o que eu fiz? Eu terminei a reunião e eu falei, Carla, o que você gosta de fazer? E eu fui lá internamente refletir, né? Eu gosto muito de andar descalço na grama, eu gosto de sair para fora, de respirar, eu gosto de comer uma comida que eu faço, que eu gosto de comer, de brincar com a minha filha. E aí eu fiz tudo isso. Fui lá, fui para fora, caminhei, respirei, escutei uma música que eu gostava, tirei meu tênis, andei um pouco descalço na grama, depois voltei, cozinhei, comi aquilo que eu queria comer. Então isso fez com que eu substituísse aquela emoção negativa do dia, né? Que eu compensasse aquela emoção negativa por uma emoção positiva. Então, entendam que tudo é uma balança. A gente nunca vai conseguir estar sempre só vivendo emoções positivas no nosso dia. É impossível. E até porque a gente precisa ter as emoções negativas para a gente saber dar valor e reconhecer quando existe uma outra positiva. Então, a balança, a ideia é a gente sempre tentar equilibrar. Não que a gente vai ficar fazendo essa conta matemática todo dia, né? Ah, não, agora eu briguei, eu me estressei, eu vou ter que ir lá e achar duas coisas positivas. Mas é mais ou menos para vocês terem uma ideia. Uma outra dica também, um outro fator para vocês entenderem um pouquinho essa questão da balança das emoções, é que pela psicologia, se a pessoa ela vive 50% do tempo dela em emoções negativas e 50% em emoções positivas, essa pessoa já está num nível que a gente diz que ela já pode estar desenvolvendo uma depressão, uma síndrome, alguma doença mental. Ou seja, ela já iria automaticamente para aquele grupo, né? Talvez as pessoas que estão ativamente desengajadas, né? Ou que está tendo alguma dificuldade ali para conseguir encontrar o alto desempenho dentro da empresa. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que sempre, né, tentar colocar um pouquinho mais de emoções positivas dentro da nossa balança para dar uma equilibrada nesses sentimentos. Outro fator importante é que as emoções positivas estão diretamente ligadas àquilo que a gente faz no nosso trabalho também. Se eu tenho a oportunidade de, no meu trabalho, trabalhar em coisas, em atividades que conectam com quem eu sou, que conectam com os meus talentos, que se conecta com o meu propósito, com meus valores, isso também faz com que a maior parte do meu dia eu viva com emoções positivas. Ou seja, uma continha básica aqui, para vocês entenderem, é que uma pessoa, pensando num colaborador, né? A fórmula matemática seria 75% do tempo dele, você teria que proporcionar para que ele trabalhasse em algo que esteja diretamente ligado às suas competências, aquilo que ele realmente gosta de fazer, aquilo que realmente traz o flow dele, né? Que ele consegue se conectar, que ele consegue realmente dar o seu melhor. Mas a gente sabe que é impossível, mesmo para quem faz aquilo que gosta o dia todo. Eu faço o que eu gosto, o que eu amo, né? Eu sou empreendedora, então eu posso escolher isso, eu posso dar aula o dia inteiro se eu quiser, e eu adoro, eu super me conecto. Mas mesmo assim, eu sei que uma parte do meu tempo eu vou fazer atividades que não são tão boas, que eu não gosto tanto de fazer. Eu tenho que fazer um e-mail marketing que não tem nada a ver com a minha área, eu tenho que emitir uma nota fiscal, emitir um boleto, fazer atividades burocráticas, atividades do dia a dia, mas que nesse momento são necessárias. Qual que é a fórmula matemática? Em torno de 75% do seu tempo, você se dedica para fazer aquilo que você gosta, aquilo que está conectado com a tua essência, com seus talentos, né, com seu propósito, e 25% você poderia passar em atividades não tão legais assim, atividades talvez que você precise fazer, mas que não está diretamente conectado, que não deixa você no teu flow, né, sabe? Vocês devem fazer isso também. Por exemplo, aquela planilha chata, às vezes, que você não quer fazer, que você fica postergando, é um exemplo dos 25%, talvez, de atividades do teu dia que você precisa fazer, mas que você não necessariamente gosta de fazer. Então, qual que é a ideia aqui? Primeiro, eu, quanto líder, saber identificar, né, e ajudar as pessoas do meu time a identificar, dentro da função delas, do papel delas, o que está diretamente conectado com o que elas gostam, com o flow, com os talentos dela.
E depois a gente conseguir diferenciar e fazer essa conta, né? Será que ela está conseguindo dedicar a maior parte do tempo naquilo que realmente está conectado com o potencial humano dela? Ou ela está dedicando hoje a maior parte do tempo com atividades que não necessariamente tenham a ver com o seu talento, com o seu potencial, e aí eu construo um plano de desenvolvimento baseado nisso. Então, essa é uma parte bastante importante, identificar as emoções e saber equilibrar essa balança das emoções entre o que são emoções positivas, né, o que são emoções negativas e como que a gente consegue estar sempre deixando a nossa balança da positiva maior que a da negativa. A segunda, então eu falei da vida prazerosa, que tem a ver com as emoções. O segundo fator dessa nossa fórmula é a vida engajada. Quando a gente fala de vida engajada, pensem vocês num exemplo de um pintor, tá? Pensem assim, um pintor, quando ele senta na frente de uma tela em branco, pega o seu kit maravilhoso ali de pincéis e tintas e ele começa a pintar uma obra. O que acontece nesse momento com a vida do pintor? Ele entra numa zona que a gente chama de zona de flow, tá? O que é a zona de flow? É quando eu consigo ter a competência e o desafio extremamente alinhado, né? Os dois juntos, e dentro desse cruzamento entre competência e desafio, eu consigo entrar no flow, porque eu tenho um desafio alto que me instiga, um desafio que me chama atenção, que me tira de uma zona de conforto, mas eu sinto que as minhas competências estão plenamente desenvolvidas para estar atingindo a esse desafio, e aí eu realmente me conecto muito com aquela atividade. Então, a vida de um pintor, o que acontece? Ele está ali, ele está no flow, ele passa, às vezes, ele pode passar 8 horas inteiras sem tirar a mão da tela, né? Só pintando, sem ter vontade de tomar água, sem vontade de ir no banheiro, sem ter vontade de sair dali. Ele não vê o tempo passar. Isso é quando a gente está, é o que a gente denomina, né? Quando a pessoa está realmente, ativamente engajada em algo, que ela se conectou totalmente com aquela atividade. Provavelmente vocês, se vocês pensarem, existem algumas atividades onde vocês conseguem se desligar, que vocês não notam o tempo passar, que vocês não sentem esforço nenhum, não sentem, muitas vezes, nem cansaço em realizar essa atividade, tá? Esse é o momento que vocês estão no flow. Carla, mas é possível alguém ser super feliz apenas vivendo no flow, apenas estando sempre ativamente engajado ali na atividade que ela está fazendo? Não, não é possível, tá? A psicologia também estudou isso, e tanto que existem casos, né, na história desses pintores, artistas, né, que eles acabaram, assim, morrendo muito cedo, acabaram tendo uma série de outros problemas na vida deles, por conta de que eles só priorizaram uma área da vida, apenas, né, a questão artística ali, profissional, se conectava e vivia em flow, mas acabava esquecendo do restante. Então, pela psicologia positiva, para você ter uma vida plenamente feliz, você precisa também viver uma vida que tenha significado. E o que é viver uma vida que tenha significado? É quando você vive uma vida onde você consegue ter um propósito maior que você mesmo. É algo que você consegue pensar, você tem um legado para deixar. Você pensa, né, qual que é o meu propósito, qual que é o legado que eu quero deixar aqui? E isso te inspira, você vive uma vida que você tem valores, que você tem uma missão, e isso acaba te inspirando a viver de forma que todas as áreas da sua vida estejam integradas e que você consiga ter realmente integridade naquilo que está sendo vivenciado. Então, só viver ativamente engajado não adianta, porque nosso corpo uma hora vai reclamar, né? Pense, uma pessoa que vive só, ela é super engajada no trabalho, ela tá todo dia ali, né, trabalhando, mas ela não olha para o bem-estar, ela não olha para a família, ela não olha para as relações, ela não olha para a sua própria saúde. Uma hora vai dar algum tipo de problema. Então, a gente tem que tentar equilibrar emoções positivas, o meu propósito maior de vida, o que eu realmente quero atingir, o que é maior do que eu, né? O que eu quero deixar de legado, e também o que eu realmente faço de bom, como que eu desenvolvo o meu potencial, os meus talentos, para que eu consiga entregar valor e sentir que dentro dos desafios que eu encaro na minha vida, eu tenho o potencial pleno para conseguir entrar nesse estágio de flow. E aí, dentro disso, a gente pode falar um pouquinho sobre a questão do Ikigai, né, que é o viver, para quem já conhece,
Essa daqui é a mandala do Ikigai. O Ikigai é uma filosofia, tá? Que veio de uma ilhazinha lá no sul do Japão, chamada Okinawa, e que eles denominam, para eles, o propósito, né? Esse equilíbrio é quando você vive em Ikigai. E o que é o viver em Ikigai? Ele aborda 4 esferas importantes, né? Você viver fazendo o que ama, e dentro do fazer o que ama, ó, eu cheio dos post-its aqui com as minhas colas. Dentro do fazer o que ama, pensem nas emoções. O que eu faço no meu dia a dia, né? Que me conecta com emoções positivas. E isso, para cada pessoa, pode ser de uma forma. Eu, Carla, me conecto quando eu estou na natureza. Eu, Carla, me conecto quando eu encontro com amigos. Eu, Carla, me conecto quando eu estou com a minha filha, mas pode ser que uma outra pessoa, ela se conecte quando ela está jogando videogame, pode ser que uma outra pessoa, ela se conecte quando ela está sozinha. Cada pessoa tem uma forma de cultivar essas emoções, e essas emoções positivas se apresentam de uma forma. O que é mais importante? Você conseguir identificar aquilo que te traz emoções positivas, e você conseguir incluir dentro do teu dia a dia, da tua vida, essas emoções positivas, tá? Segundo, a gente vai falar sobre aquilo que a gente faz de bom, aquilo que a gente manda muito bem na nossa carreira, na nossa vida, né? E aqui tem a ver com talentos, que é um pouquinho do que eu expliquei do flow, é quando você consegue pegar uma atividade e entrar em alta concentração ali para conseguir entregar, né? E toda vez, gente, pense assim, que toda vez que um colaborador ele entra no estágio de flow, significa que ele consegue ter muito mais, ele consegue dar muito mais resultado. É o ápice da alta performance dele é quando ele está no estágio de flow. Então, olha o quanto que é importante a gente ajudar ele a identificar a forma como ele consegue entrar em flow. E como que a gente entra em flow? Quando a gente conhece primeiro o que você manda bem, quais são os seus talentos, e aí já tem um super desafio, né? Porque nem todo mundo sabe no que manda bem, nem todo mundo conhece, reconhece os seus talentos. Tem muita gente hoje que está numa carreira, numa profissão, muitas vezes porque o pai, a mãe falou, porque achou que era importante aquilo, porque o vizinho fez aquela faculdade, e não necessariamente porque era a vocação, né, o que a pessoa realmente queria seguir. Então, nós, quanto líderes, nós temos ainda esse trabalho meio que de reeducar emocionalmente, né, e psicologicamente essas pessoas que chegam dentro da empresa. Então, você tem que ajudar elas a descobrirem os seus talentos. Como dica, vou pegar um livro aqui, que se chama Descubra Seus Pontos Fortes, tá? Esse livro, ele é super legal, na capa dele tem um códigozinho que você raspa e você faz um assessment, e esse assessment ajuda você a descobrir quais são os seus 5 principais talentos. E com base nesses talentos, fica mais fácil você entrar na nossa zona de flow. Vou dar um exemplo. Um dos meus talentos é o talento de estudioso. O que é o meu primeiro talento? O talento de estudioso são as pessoas que, não necessariamente elas são CDFs na escola, gente, eu nunca fui CDF, pelo contrário, eu chorava às vezes quando eu ia para a escola e não conseguia aprender, sabe? Tipo, eu tinha uma dificuldade até para aprender. Mas o meu talento de estudioso, ele é muito focado para aquilo que eu gosto de estudar. Então, quando eu acho um tema, por exemplo, eu adoro ler sobre neurociência, sobre comportamento humano, sobre liderança, sobre inovação. Quando eu acho um tema que eu gosto, eu entro totalmente em flow. Eu, me desconecto do mundo, né? Começo ali a ler, a pesquisar, a aprender, e aquilo me traz um alto desempenho. Por quê? Porque eu consigo aprender aquele conteúdo numa velocidade muito, mas muito mais rápida do que uma pessoa que não tenha esse talento do estudioso. Então, às vezes, eu lendo um artigo, eu consigo debater aquele artigo, muitas vezes com uma pessoa que estudou aquele artigo por 4 anos na vida dela, porque isso tem a ver com a minha capacidade de conseguir entender quando eu me conecto verdadeiramente com aquele assunto. Então, esse foi só um exemplo, quando a gente consegue identificar naquilo que o que a gente faz de bom, de melhor, e quando a gente tem a oportunidade de estar usando aquele teu talento, aquela tua ferramenta, para algo específico dentro do teu trabalho, ou dentro da tua carreira de atuação, você consegue ter um alto desempenho, realmente conseguir dar muito mais resultado que uma pessoa que não tenha aquele talento, tá? E isso também tem a ver com parcerias, que isso é muito importante.
a gente às vezes tem o hábito de achar assim, nossa, né? Tipo, tem umas pessoas que são os pica da galáxia, sabe tudo, né? E a pessoa faz tudo sozinha. Não. Quando a gente começa a entender sobre os nossos talentos, a gente identifica também que a gente tem várias sombras. E a gente tem vários pontos fracos também. Tem vários talentos dos quais a Carla não é boa, a Carla não é nada boa. Mas eu sabendo disso, eu consigo identificar de que forma que eu consigo me conectar com outras pessoas dentro da minha equipe que são muito boas naquilo que eu não sou tão boa, e dessa forma a gente consegue fazer um trabalho em colaboração, em conjunto, e nós juntos vamos conseguir entregar algo muito melhor. Então, você quanto líder, você é como se fosse um maestro de talentos, né? Isso é muito importante. É você pensar assim, por que eu estou sempre olhando para fora da empresa, tentando achar, recrutar os melhores talentos para minha empresa, quando, na verdade, o meu maior desafio é olhar para dentro? Olhar para dentro da organização e ver quais são os talentos que eu já tenho, de que forma que esses talentos poderiam me ajudar a entregar aquilo que eu preciso. Então, isso faz parte de aumentar o engajamento do teu time. Se você conseguir identificar e colocar as pessoas para fazer as tarefas, as atividades que realmente estejam conectadas com quem elas são, com a sua essência, você com certeza vai conseguir ter muito mais pessoas no estado de flow e entregando muito mais resultados. Terceiro passo da nossa mandala fala do que você pode ser pago para fazer, né? Fala um pouco da questão do que a gente vive numa sociedade capitalista, a gente precisa ter dinheiro para comer, para pagar a casa, pagar aluguel, para comprar o carro. Então, você precisa fazer algo que também consiga te proporcionar uma saúde financeira. E aqui tem a ver com aqueles 10% que eu falei. Não, dos 10% da felicidade, que tem a ver com o meio onde você está inserido. Então, não que ele não vá ajudar, se você ajudar o colaborador em relação a isso daqui, né, a ganhar um aumento de salário, um bônus, você está ajudando cerca de 10% na felicidade dele, não é tão representativo assim perto dos 40% que compõem as demais esferas, porém, ainda assim, ajuda a aumentar o engajamento e felicidade do colaborador. E isso também nos faz refletir que apenas a motivação extrínseca não é o que gera o diferencial ali, né? A motivação máxima para a organização. E muitas vezes o que eu tenho visto é que as empresas focam muito na motivação extrínseca e deixam um pouquinho a desejar em relação à motivação intrínseca. Intrínseca é tudo isso que eu falei para vocês, é olhar para dentro, identificar as emoções, identificar talentos, entrar no estado de flow, né? Cultivar realmente todos esses hábitos que nos ajudam a melhorar. E a extrínseca é aquela promoção, aquele bônus no final do ano, aquela meta que você atingiu e que você vai ser reconhecido perante toda a organização, é tudo que vem de fora. Corresponde a 10% da felicidade. Então, isso também prova que não necessariamente uma pessoa que é extremamente rica, né, tem muito dinheiro, muitos recursos, e ela só cuidou desses 10%, que ela vai ser totalmente feliz. Então, a gente sabe que, às vezes, tem algumas pesquisas até que mostram que os países, às vezes, que têm menos recurso financeiro, têm um índice de população ativamente feliz maior do que aqueles países que têm muito recurso financeiro. Não que isso a gente tenha que usar também assim, então significa que quem é rico não é feliz? Não, não é verdade essa afirmação, tá, gente? Porque provavelmente também a pessoa que é rica, ela é rica porque ela cultivou boas emoções, porque ela conseguiu encontrar o seu talento, porque ela trabalhou muito em cima daquilo que ela faz de melhor, ela conseguiu ter reconhecimento, ter sucesso, e isso trouxe riqueza. Então, a gente não pode também fazer uma comparação muito simplista, tá bom? Eu separei aqui algumas dicas, tá, gente? Para a gente falar um pouquinho sobre como que a gente pode hackear essas emoções positivas nos nossos colaboradores. Tem 12 passos aqui, que a gente fala que são os 12 passos da felicidade. Então, não vou ler os 12 passos, mas eu vou dar a dica de alguns que eu acho bem relevante, que ajudam bastante. Primeiro, existe uma prática dentro da psicologia positiva que diz que a gente precisa agradecer. O ato de agradecer acaba gerando uma felicidade maior. Como que eu aplico isso no time? Como que você fomenta uma cultura de engajamento ali no time que as pessoas consigam reconhecer coisas positivas que o outro fez, né? Atitudes, gestos, comportamentos que a pessoa fez, e isso seja
utilizado para realmente agradecer, né, para gerar esse reconhecimento em público dentro do time. Então, a gente tem dentro do Management 3.0, a gente chama de Kudo Cards, que é a ideia de você escrever um cartão, um bilhete para alguém, e aí eu vou lá, por exemplo, vou escrever um bilhete aqui ao vivo. Mari, muito obrigado por estar na minha live, super sinto feliz de ter você aqui. Então, é a gente agradecer as pessoas e isso acaba gerando mais felicidade, tá? É quando a gente foca um pouco o nosso pensamento em achar coisas positivas, ao invés de a gente ficar procurando coisas negativas, porque o nosso cérebro, ele é muito mais fácil a gente achar erros, a gente achar coisas ruins, do que a gente achar coisas positivas. Isso já vem da nossa própria genética. Então, aqui a gente forçar realmente as pessoas a estarem olhando para o que é bom. Segunda dica é a dica da meditação, da prática do mindfulness, né? O que é o mindfulness? É você praticar a atenção plena. O que é a atenção plena? É o focar no momento presente, eu prestar atenção na minha respiração, no meu sentimento, né, no que está acontecendo comigo, e isso faz a gente conseguir também aumentar o nosso nível de bem-estar. Então, como que eu posso fazer isso dentro do time? Você pode fazer isso numa reunião, antes de você começar uma reunião, você pode, né, 5 minutinhos, conduzir um estado de meditação, de atenção plena com os teus colaboradores. Você pode fazer isso através de práticas, de treinamentos, onde você vai colocando um pouquinho nessa técnica durante o dia a dia do trabalhador, durante até na própria cultura da organização. Existem organizações que já está totalmente, né, que aderiram totalmente o mindfulness como parte da cultura. Então, elas realmente focam, ajudam o profissional a se desenvolver dentro dessa técnica, porque cientificamente ela tem trazido ótimos resultados aí em relação ao comportamento. Terceira dica é a gente pode promover melhor o bem-estar quando a gente ajuda as pessoas a se socializarem. O que é se socializar? As pessoas conversarem, trocar informação, né, bater papo. O ser humano ele precisa socializar. Cara, mas agora na pandemia é super difícil, né? Antes a gente fazia um happy hour aí com o time, então a gente ia lá, tomava um chopp, trocava conversa, né? Jogava conversa fora. Hoje a gente tem que pensar em novas formas da gente estar socializando de forma virtual. Então, fazer um happy hour virtual, já existem ferramentas tecnológicas hoje que nos apoiam para estar realizando isso, trocando músicas, né? Usando a música é uma ótima ferramenta para ajudar a aumentar também nosso nível de bem-estar e felicidade, ajudar as pessoas a olharem para aquilo que elas têm em comum e estar trocando essas experiências também ajuda bastante nessa questão da interação e da socialização. E aí, eu vou falar um pouquinho também em relação a alguns hacks que ajudam a gente, não só dentro dos nossos 40% das emoções positivas, mas que ajudam também a gente dentro daqueles 50% da parte genética ali, que já vem, né, com aquela predisposição de ser ou não uma pessoa mais positiva, ou mais predispostas a ter emoções positivas e outras nem tanto assim. Se você cuidar ou ajudar o colaborador a mudar a forma como ele lida com o seu bem-estar, exemplo, caminhada, atividade física, a fazer uma boa alimentação, a conseguir tomar a quantidade de sol devida ou tomar uma boa vitamina D, esses fatores, eles estão diretamente conectados também com o nosso nível de felicidade e bem-estar. Então, quando uma pessoa ela é mais saudável, ela, né, consegue fazer atividade física, que libera hormônios da felicidade, que libera serotonina, quando ela consegue dormir bem, ter uma boa qualidade de sono, quando ela consegue descansar a quantidade adequada no dia, ter uma alimentação boa também, que compõe, né, todos os nutrientes necessários para o corpo dela funcionar melhor, automaticamente essa pessoa ela vai também ser uma pessoa mais predispostas a ser mais feliz, a ter mais energia, a ter mais engajamento no trabalho. E isso daí, a gente já entra num ponto, né, extremamente difícil de conduzir isso dentro da empresa hoje, porque a gente tende a ter aquele mindset de que só a vida pessoal é separada da profissional, então, tipo, quem sou eu, né, do RH ou do líder, que vai conseguir falar para a pessoa que ela precisa emagrecer, que ela precisa melhorar a qualidade do sono dela, que ela precisa fazer uma atividade física, mas
quando a gente começa a dar o exemplo, eu acho que isso é muito legal, quando você começa a mostrar a tua própria rotina quanto líder, quanto um profissional de desenvolvimento de pessoas, que você está cuidando do seu bem-estar, você também está mostrando essa atitude positiva para o outro, e isso acaba, de certa forma, fazendo com que o outro também comece a desenvolver esses bons hábitos, e isso vai melhorar a qualidade do time como um todo. Vou dar um exemplo. Eu sempre termino o dia, assim, geralmente 5, 6 horas da tarde, e aí eu levo minha filha no playground aqui embaixo do prédio, deixo ela brincando lá, correndo lá fora, e eu desço lá e fico pulando corda, ou ligo o aplicativo de atividade física lá e fico lá fazendo uma atividade física enquanto isso. Esses dias uma mãe tava lá, vai várias mães lá com os filhos, né? Daí uma mãe passou e falou assim, nossa, que legal, eu nunca tinha pensado de usar o tempo que eu venho aqui para deixar meu filho brincar, para também eu fazer uma atividade física. Semana que vem vou também fazer, né? E já começou a perguntar o aplicativo que eu usava e tal. Então, às vezes, falta uma inspiração, né? E nós, quanto líderes e quanto profissionais que trabalhamos desenvolvendo pessoas, uma vez que nós temos a consciência de que isso ajuda a aumentar o bem-estar, que ajuda a aumentar o engajamento do time, a gente precisa também, né, começar a praticar primeiro em nós, para depois a gente conseguir fazer com que isso se estenda para o outro. E aí, o último quadrante, para a gente finalizar, fala do legado, que tem a ver com o que eu falei de vida significativa, com um propósito que realmente, né, o indivíduo tem, e ele precisa ter esse propósito para ele entender o que é o ponto maior, né, o que vai fazer com que ele realmente queira ser uma pessoa cada dia melhor para alcançar esse estado, esse legado que ele queira deixar. Esse é um ponto também bem complexo. Se vocês perguntarem, façam um teste, né, pergunte para as pessoas que você conhece, manda uma mensagem no WhatsApp perguntando qual é o seu propósito, né? Em duas linhas, em uma frase, me explique um pouquinho o que você pensa, qual que é o seu propósito maior de vida, por que você vive. E isso é bem difícil de ser respondido, a maioria das pessoas não param para pensar, para refletir em relação ao seu propósito. E isso também conecta, né? Faz, de certa forma, a pessoa que não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Então, ela vai acabar também tendo dificuldade de olhar para dentro, de enxergar o potencial, de saber quais escolhas ela pode ou não fazer dentro da organização e o que realmente está conectado com aquilo que ela deseja ser. Então, nós, quanto líderes, precisamos também ajudar, né, a pessoa a identificar esse propósito maior, olhar para dentro e pensar de que forma que esse propósito maior se conecta com o propósito da nossa equipe, do nosso time, de que forma que a gente consegue trazer desafio que esteja alinhado, né, que proporcione desafios individuais aí para todos do time, para que a gente consiga crescer de forma coletiva. Então, essas são as nossas 4 esferas, que acho que exemplifica bem a pesquisa, o modelo, né, que a psicologia positiva trabalha em relação à vida significativa com propósito, e os 12 passos da felicidade tem tudo a ver com a forma como o líder pode ajudar o time a praticar, a fazer algumas mudanças aí de hábitos no dia a dia para conseguir hackear esse bem-estar, esse nível de felicidade, automaticamente interferir aí no engajamento da equipe.